Oi, pessoal, bom dia. Diogo Santiago Sobral, engenheiro mecânico, mais uma vez aqui na aula de matemática com vocês. O tema hoje, continuamos o tema da aula anterior, de frações, mas agora nós iremos iniciar com as operações de frações. Nós iremos fazer soma, subtração e multiplicação. As divisões não serão tratadas nessa aula, porque as divisões entre frações são um pouco mais complexas e precisam de um pouco mais de atenção. Então, dedicaremos uma aula exclusiva para as divisões de frações. Mas vamos lá. Primeiro e mais importante de tudo, para podermos prosseguir aqui. Para a soma e subtração de frações, antes você precisa dominar um assunto que se chama mínimo múltiplo comum. Ele é um assunto essencial e indispensável para que você consiga iniciar o primeiro passo de uma soma ou subtração de frações. Então, se você não domina esse passo, que é o mínimo múltiplo comum, se você não domina esse conceito, te aconselho a procurar um pouco de material, te aconselho a pegar um livro, estudar ou perguntar para o seu professor, para que você consiga lidar para que você consiga lidar para você poder avançar para o próximo passo das frações, que são as operações básicas. Então, essa aula subentende que você já conhece o mínimo múltiplo comum, ok? Bom, levando em consideração que você já sabe do mínimo múltiplo comum, então agora nós iremos iniciar o processo de soma. Como que funciona? Bom, primeiramente, nós iremos definir o denominador. Quando, por exemplo, nós temos duas frações aqui, nós vamos fazer um denominador comum para elas. Para que você possa somar dois números, eles precisam possuir uma base igual. E nós precisamos igualar essa base, porque vemos aqui que os termos são 4 sobre 5 mais 2 sobre 3. Ou seja, as bases são diferentes. Para que você possa somar ou subtrair dois números, eles precisam possuir a mesma base. Depois nós explicaremos de uma maneira mais gráfica por que eles precisam possuir a mesma base. Mas, por enquanto, vamos trabalhar com os números. Então, qual é a maneira que o método acadêmico nos ensina a definir essa mesma base? Bom, tirar o mínimo múltiplo comum para esses dois termos denominadores. Então, vamos lá. Definiremos eles como uma mesma base a partir do seu mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, ou MMC, entre 5 e 3, é 15. Se você olhar nas suas tabelas de tabuada, você verá que o termo comum dos produtos, o mínimo termo dos produtos entre 3 e 5 é o número 15, ok? E agora, nós já temos definido a base para os dois números. Vocês percebem que eu fiz um traçado maior, a barra de divisão fiz maior, porque serão colocados os dois números numeradores aqui, os dois termos numeradores. Mas só que não esses dois que estão aqui. Porque como eu defini uma nova base para eles, eu preciso colocar termos equivalentes para eles que vão fazer sentido matemático. Então, como fazemos isso? Nós pegaremos esse 15, que foi definido como mínimo múltiplo comum, dividiremos ele pelo termo, o denominador anterior, e multiplicaremos ele pelo numerador que nós iremos definir. Então, vamos lá. Vamos devagarzinho. 15 dividido por 5 equivale a 3. Esse 3 que eu obti dessa divisão de 15 por 5, eu multiplico por 4. Então, vamos lá. Aqui, 15 dividido por 15 dividido por 5, vai dar 3. E depois, eu multiplico por... Opa, ficou parecendo Y. Vou colocar um X da multiplicação aqui, o símbolo da multiplicação. Pronto. Então, 15 dividido por 5, 3. 3 multiplicado por 4, 12. Então, vamos lá.
12. Aqui mantemos o sinal. 12 mais... E aqui usaremos a mesma técnica para a segunda fração. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, aqui nós já temos a sentença montada da maneira da maneira correta para que possamos somar os termos equivalentes. Somar os termos que antes estavam em frações separadas. Isso vai ser igual a 22 sobre 15. Se você depois tiver curiosidade de saber do número decimal que será equivalente de 22 sobre 15, é só pegar uma calculadora, pode ser uma calculadora comum ou uma calculadora científica. Mas o número aqui já está correto. Então, a soma de 4/5 mais 2/3 é igual a 22 sobre 15. Ok? Esse resultado aqui já está correto. E se você tiver curiosidade ou necessidade, você pode simplesmente ou usar uma calculadora ou fazer a divisão na chave, como a técnica adequada fala, para descobrir quanto isso fica. Não faremos isso nesse momento porque nós temos pouco tempo e precisamos passar mais 2 tipos de operações. Então, vamos lá. 7 sobre 4 menos 3. Vocês percebem que aqui eu não tenho base nenhuma aparente, não é? Mas o que vocês lembram que falamos do outro vídeo? Que todo número inteiro possui sua base igual a 1. Então, a partir do momento que eu falo que eu tenho 7 sobre 4 menos 3, eu obviamente tenho 7 sobre 4 menos 3 sobre 1. E a partir disso, vamos seguir o mesmo passo da outra operação. Tiraremos o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Aqui no caso, 4 e 1. O mínimo múltiplo comum entre 4 e 1 é 4. Então, abaixo do sinal de divisão, da barra de divisão, definiremos 4 como o denominador correto. Lembrando que fazemos isso porque para podermos fazer a soma de 2 termos, para que possamos fazer a soma de 2 termos, nós precisamos que eles possuam a mesma base. Então, base 4 para os dois a partir da técnica do MMC. E agora vamos seguir a mesma técnica de divisão e multiplicação do outro exercício. Pegamos 4, dividimos ele pelo denominador anterior, que também é 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. 1 vezes o 7, 7. Ficou bem fácil, porque você vê que esse denominador é igual a esse. O denominador anterior é igual, o denominador resultante é igual ao denominador anterior. Então, aqui você fica bem fácil. Sempre que você ver, por exemplo, aqui, nesse denominador que estamos definindo, um termo igual, um número igual ao denominador anterior, você já sabe que o resultado é o termo de cima, porque ele irá se dividir por si mesmo, assim, irá multiplicar o numerador do seu termo anterior por 1, que é o próprio termo. Mantemos o sinal. E agora nós faremos 4 dividido por 1. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, 4 dividido por 1 é igual a 4. Vezes 3, 12. Aqui temos a base 4. 7 menos 12 é igual a menos 5. Vou ajeitar aqui para ficar um pouco mais visível, visivelmente melhor. Então,
esse termo é igual a menos 5. Para não deixar o menos simplesmente do lado do sinal de igualdade, colocamos um parênteses. Por uma questão de, não digo de estética, mas para sermos uma questão acadêmica, por assim dizer, uma questão estética acadêmica. Então, temos aqui o resultado em número negativo, que é menos 5 sobre 4. Preste atenção, esse sinal de menos, ele não é para o 5 ou para o 4. Ele é para os dois. Ele é um número negativo de menos 5 sobre 4. Então, nós temos aqui um conceito importante porque que não pode ficar mal entendido. Esse sinal negativo não é nem para um, nem só para o outro. Ele é para os dois, ok? Então, nós temos aqui o resultado dessa fração. Lembrando, primeiro o MMC do denominador e depois fazemos a operação de divisão pelo denominador anterior e multiplicação para o numerador. E colocamos o resultado para podermos fechar a conta, ok? E agora nós vamos tratar da multiplicação. Antes de começar a fazer a multiplicação, vocês lembram da tabuada, a básica aquela, tabuada do 1 até o 9? Vocês lembram que vocês sempre estavam multiplicando números inteiros. Como nós falamos, os números inteiros todos possuem base igual a 1. Ou seja, sempre que você estava fazendo uma operação como aquela, por exemplo, 3 vezes 5, que é igual a 15, você estava fazendo, na verdade, 13 sobre 1 vezes 5 sobre 1, que é igual a 15 sobre 1 também. Quando nós trabalhamos multiplicações de frações, nós multiplicamos diretamente, eu vou colocar aqui em cor diferente, só para vocês entenderem, mas isso não é sinal matemático, é só um sinal, é só uma ajuda didática visual, tá bom? Na multiplicação, e só na multiplicação, aqui nesse caso, nós multiplicamos os termos diretos, ou seja, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador, igual no exemplinho que eu dei aqui. Sempre que vocês multiplicam números inteiros, eles multiplicam tanto o numerador, como se não houvesse denominador, e o denominador por si mesmo. Então, o que nós vamos fazer aqui é uma multiplicação direta dos termos de igual importância. Então, numerador multiplica numerador. 6 vezes o 4 é igual a 24. 2 vezes o 3 é igual a 6. E se vocês quiserem simplificar essa operação, nós temos aqui que o 24 está na tábua do 6, nós podemos simplificar dividindo todos os termos por 6. E isso irá resultar em 4 sobre 1, ou simplesmente 4. Então, no fim das contas, até esse momento, a operação mais fácil de se fazer com frações é a multiplicação, visto que você multiplica os termos diretos, ou seja, denominador multiplica denominador, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. E assim nós temos o resultado direto. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deixem o que vocês acharam do vídeo, críticas, sugestões e até mesmo um joinha aí para que possamos ter um feedback. Falou, fiquem com Deus.